Os 60 anos da Rádio Paulo Freire, episódio 5, da Rádio Universidade, a Rádio Paulo Freire. Estamos em 2023, você conhece a Rádio Paulo Freire? Nos episódios anteriores, a gente conheceu o contexto no qual surge o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. E também ficamos sabendo que a Rádio Universidade surgiu junto com a criação do SEC e tem uma trajetória que chama muito a atenção a ponto de ser calada no golpe de 1964. Nesse episódio, a gente relembra um pouco da trajetória da emissora dos anos 1960 até os dias atuais. É importante lembrar que Paulo Freire era quem dirigia o Serviço de Extensão Cultural, o SEC, quando ele surgiu em 1962. E também é importante lembrar que o Serviço de Extensão Cultural tinha 3 setores importantes: o setor de educação, a revista Estudos Universitários e a Rádio Universidade. A Rádio Universidade, Dimas Veras, historiador. Um projeto revolucionário para a época, inaugural no sistema universitário brasileiro. Você tem ali, se não foi a primeira, uma das primeiras rádios universitárias do Brasil. A rádio não chegou nem a completar um ano de atividade ininterrupta, né? José Batista, doutor em Ciências da Educação. E conseguiu dar uma grande contribuição através de sua programação. No ano de 62, eles começam a fazer as primeiras experiências, né, até ser lançada definitivamente, entrar no ar, no ano de 1963, desde o ano anterior, sob a direção do José Laurênio de Mello, acompanhado por sua esposa, Ana Cain, ambos com experiência na BBC de Londres, mas também com apoio de outros colegas do Serviço de Extensão Cultural. Uma ação seminal, né? E como a experiência foi muito curta, é difícil de avaliar esse tipo de resultado. A série de experiências como essa, a gente não viu se constituir no país. A rádio, ela vai ter uma vida curta, essa primeira fase dela, porque é lançada em 63, até ali abril de 64, quando vem o golpe e a rádio vai ser invadida, seus participantes presos. Ela passa a ser gerida por um servidor daqui da universidade, o Edmir Regis. O projeto que o Paulo Freire sonhou e que o José Laurênio e outros colaboradores colocaram em prática, ele é desmontado e é remontado com um propósito talvez oposto, né, de controlar aquele ímpeto transformador, aquele ímpeto revolucionário, que é uma marca dos anos 60. Essa rádio mudou tanto de lugar, minha filha. Mudava de diretor, mudava de não sei o que, era uma confusão. Maria de Jesus Bacarelli, atriz. Então, no golpe militar, todos que faziam parte da rádio... Hugo Martins, comunicador. A rádio AM foram postos para fora. A rádio chegou até a passar uns tempos fora do ar. A rádio ficou funcionando nesse lugar que eu disse, que era lá dentro dos matos. Mas não teve um tempo que aí parou tudinho lá e veio para acho que a rua Gervásio Pires, sei lá o que é. Num primeiro andar, não sei aonde, numa sala improvisaram, a gente ainda ficou fazendo programa lá. Ficou a rádio quase sem ninguém. Eu fiquei fazendo quase tudo sozinho. Aí ficamos nessa sala um tempo, aí de lá a gente saiu. Foi para um casarão que tinha ali no 13 de maio. Era assim, quando um dia... Não está mais lá não, está não sei aonde. Em 1970, a programação que a gente fazia lá na universitária veio toda para cá, para a TV universitária. E a rádio já estava acabada, já estava fechada e funcionava a locução Jair era outra pessoa. Não me lembro, nesse carro ainda ficou nesse pedaço, ou ele saiu também. Na TV universitária. Dentro da televisão tinha uma sala que era da Rádio Universitária. Eu era locutora da TV nessa época, mas de vez em quando aí, vamos fazer, não sei o quê. Aí eu subia, que eu já gostava do negócio de rádio, não sei o quê. Aí a gente ia fazer algum programa, tinha apresentação de música, esses negócios todos. Em 1970, toda a programação da Rádio AM. A gente fazia aqui e a caminhonete levava para botar no ar lá no estúdio.
Depois de 1964, nesta segunda fase da Rádio Universitária, como a gente ouviu Hugo Martins e Maria de Jesus falarem, a produção funcionava no mesmo prédio da TVU. Os programas eram todos gravados e todo dia as fitas eram levadas de carro para a Rádio Universitária AM, porque o transmissor e a antena continuaram na cidade universitária. A TV Universitária do Recife foi inaugurada em 1968 e faz parte do núcleo de TV e rádios universitárias da UFPE. Segundo o professor e comunicador Luiz Maranhão Filho, nessa época, no final dos anos 60 e início dos anos 70, foi pedido ao Ministério das Comunicações um enlace ou um canal fechado em frequência modulada para que os produtores pudessem ter mais autonomia e controle à distância da rádio AM. Aí o Ministério forneceu um sinal de FM para a universidade. Carlos Dantas, psicólogo e comunicador. Só que o sinal que ela deu foi um sinal aberto. Foi aí que surgiu a rádio FM. Aí o governo botou uma lei dizendo que a rádio AM só poderiam funcionar com um transmissor com potência de no mínimo 1 kW. E a da rádio universitária AM era de meio kW. Aí a universidade ficou funcionando somente com a FM e a AM calada. 84 parece que ela fechou. Eu cheguei na universidade em 1994. Sérgio Farias, técnico em eletrotécnica. Eu, por ser técnico em eletrotécnica, de escola, aí eu vim direto aqui para o núcleo de TV e rádio, né? Aí o que é que aconteceu? Vamos conseguir um transmissor que se adeque à lei. Aí conseguiu um de 5 kW. Só que para colocar no ar uma irradiação de 5 kW, você precisa de uma antena que era maior do que a antena que já existia, que era para um transmissor de meio kW. A Rádio Universidade do Recife, Hugo Martins, comunicador. o primeiro transmissor dela, e antena, ficaram ali perto da Escola de Engenharia, na cidade universitária. Mas aconteceu o seguinte, que aquilo ali era a rota dos aviões quando começava a pousar no Ibura. E chegando aqui, a gente estava com a rádio FM no ar, a TV, e a rádio AM, ela estava com um problema que eles tiveram que desmontar a antena da rádio AM por ela estar no cone da aviação, né? Então foi quando a aeronáutica falou com o reitor para tirar aquela antena dali, porque ele estava atrapalhando a visão dos aviões. A torre, ela tinha mais de 90 metros. Os órgãos nos pediram que mudassem a torre de lugar e diminuísse o tamanho. O tempo vai passando, aí passaram-se 15 anos por aí, para que viesse uma tecnologia que é conhecida como tecnologia de carga de topo. Aí eu entrei aqui em 94, eu acho que em 95 ou 96, houve mudanças aqui no núcleo, então eles conseguiram fazer o incremento na antena. A antena não fica inteira, em pé, ela fica só metade. E os outros 50, ela fica ao redor dela, no chão. Então, todo o chão em volta da antena é antena também. A antena era de 90 e poucos metros, ela ficou com 45. Então, ela sobe e desce. Foi feito um incremento e foi colocado a rádio no ar, né? Você sabe quanto tempo fazia que ela estava fora do ar? Ela passou uns 15 anos. Foi em 84, parece que ela fechou. E só voltou em 99. Então aí foi que se resolveu botar, depois aí colocou atrás da reitoria, onde é até hoje, né? Pronto, aí ali ficou onde é até hoje. Em 99, saiu uma notinha no jornal dizendo que a Rádio Universitária AM estaria oferecendo uma oficina de rádio-teatro, que era com Marco Macena, né, e Carmen Tovar. E, obviamente, Luiz Maranhão, que estava atrás de tudo, coordenando a Rádio Universitária. E a rádio entrou no ar no dia 1º de novembro de 1999. E assim começava mais uma fase da Rádio Universidade, ou Rádio Universitária AM, que já vinha sendo sucateada desde 1964.
Eu conheci a rádio no segundo semestre do ano de 2000, quando eu comecei a estudar comunicação na UFPE. E aí uma amiga, Daniela Rios, me falou que a Rádio Universitária AM estava precisando de voluntários. E foi assim que logo na primeira semana de aulas, eu e vários amigos de turma conhecemos e chegamos na Rádio AM. Clóvis Manfrini era da minha turma. A gente chegou na rádio juntos e não lembro direito como cheguei lá. Para mim a Rádio AM estava surgindo naquela época porque ninguém falava da história da emissora. Pronto. Tu lembra como chegou lá na rádio? Lembro. Tu chegou lá na rádio como? Tava Fausto, Daniela e tava Ketinaldo, lembra? Eu lembro que foi Daniela que me falou da rádio. Aí a gente saiu de uma aula, nunca esqueço isso, pô. Clóvis Manfrini, comunicador. Aí Daniela disse, eu vou levar vocês lá porque tá precisando de gente e tal. Aí eu falei com uma pessoa lá, eu não lembro quem era a coordenação, tu lembra? Na época. De tarde eu só lembro que ficava Sócrates da Silva e Flávia, que eu não lembro de jeito nenhum o sobrenome. Mas tinha uma coordenação, porque eu lembro que era uma senhora lá. Aí, é de rádio, TV e tal. Pronto, pode começar. Foi assim, pô. Aí eu lembro que a gente já ficou lá. Eu fiquei logo curioso com sua para olhar os discos. Lembra de Carmen Tovar? Lembro. Carmen Tovar me adorava porque eu conseguia achar qualquer disco que ela queria, eu conseguia achar naquela discoteca, porque eu passava a tarde todinha ali escutando música. Ela não fazia o programa, como era o nome do programa? Com a palavra, a mulher. A rádio entrou no ar meio assim, intempestivamente. Carlos Dantas, psicólogo e comunicador. Porque o Ministério das Comunicações estava exigindo a devolução da concessão da rádio, ou seja, aí a rádio teve que entrar no ar assim, meio no susto. O transmissor dela, né, o motor dela, estava sendo usado como um torno, uma serraria. O prédio, né, a casinha, estava sendo usada como uma oficina. Lá na Rádio AM, eu era aluna voluntária e fazia de tudo. O bom dessa época era que era tudo ao vivo. Hugo Martins apresentava ao vivo o programa de frevo, José Bezerra tinha resenha esportiva ao vivo, Carmen Tovar apresentava um programa de variedades ao vivo. Eu ia para a rádio no turno da tarde e durante muito tempo não tinha professor coordenando os trabalhos dos alunos. Tinha somente os operadores de áudio e as discotecárias. E a gente ia aprendendo com os alunos mais antigos no erro e no acerto. E na falta de condições e de pessoal, a gente se virava. E tu lembra que a gente começou a coordenar os estagiários? Foi durante o momento da tarde, a gente passava a tarde lá e quando chegava estagiário novo, era a gente que fazia isso, né? Era receber a galera. Eu lembro que quando a gente saía na sexta-feira, Flávio desligava o transmissor, Flávio que ainda está na TVU hoje, trabalhando. Que ele era quem ficava responsável lá para deixar alguém, que tinha uns 3, né? Eu lembro de Flávio e lembro muito de Marcelo. Eu não lembro muito, velho, da manhã. A gente não chegava de manhã, eu não lembro. A equipe da rádio tinha alguns operadores de áudio, a maioria tinham sido convocados com o pessoal da segurança, aí fizeram uma capacitação para esses vigilantes, né, os seguranças da universidade, trabalharem com a mesa de som. Tinha algumas pessoas que colaboravam, assim como eu, muitos estudantes. Tinha o estúdio de gravação, era Augusto, que ficava de manhã. Tinha Jefferson, que tomava conta da parte técnica. Edjane, que era do núcleo de rádio e TV. Tinha Riso também, tinha saído da vigilância, era a discotecária. Porque todo mundo tinha que fazer, né, um pouquinho de tudo. Eu me lembro que eu fiquei craque em roteiro de rádio, pô. Eu fazia eu fazia tão fácil, porque era que nem uma brincadeira, assim. Clóvis Manfrini, comunicador. Tudo ali a gente aprendeu. Os mais velhos diziam, é aqui e tal, esse botão aqui. Era muito massa ali. Muito massa mesmo. Um lugar que a gente tinha liberdade de fazer tudo, assim, tipo, de produzir, escrever, fazer locução, gravar, editar, foi lá. A questão de criatividade mesmo, a gente criava muito ali. E então, assim que a rádio começou, a novela estava sendo produzida, né, assim, já em fase de edição, e eu entrei no ar como produtor e apresentador desse programa de saúde mental, que passou uns 2 anos no ar. Carlos Dantas, psicólogo e comunicador. Era um trabalho assim muito bonito, sabe, de muito boa vontade, mas sem condição nenhuma. A gente não tinha computador, tinha só 2 máquinas de datilografia, aí faltava papel, era um horror.
Eu acho que a gente pegou uma época de decadência do rádio, né? Além de decadência do rádio, a gente pegou também uma época era Fernando Henrique, né? Tu lembra que tinha ameaça de privatização, era todo dia. Não tinha recurso nenhum, pô, não tinha nada. E Luiz Maranhão a gente não tinha contato nenhum, né? Era uma entidade, assim. Eu lembro que quando ele entrou uma vez, aí abriu o estúdio, aí disse, não é em Recife, é no Recife. Vocês tenham cuidado aí quando for fazer a redação. Meu irmão, era muito massa. Chegavam os recados que era, no Dia em Revista de hoje, a coluna de Luiz Maranhão Filho vai ser esse áudio aqui. A gente tinha que ir lá procurar a fita, separar. O expediente dele era até 1 hora só, por isso que a gente não via muito ele. Quando ele saiu pela aposentadoria, 1 ano depois que a rádio estava no ar, entrou Genival Ferreira, que ele apresentava o programa de economia e era professor da universidade. Só que Genival foi para o Amapá, parece, né? Saiu daqui de Pernambuco e, obviamente, deixou a rádio. E quem que ficou no lugar dele? José Bezerra, na direção da rádio. Ele foi para a rádio na época do fechamento da Sudene, então ele fazia o horário dele de meio-dia, né, que era a resenha esportiva. Quando Bezerra assumiu, ele me convidou para eu ficar à frente da coordenação da programação da rádio. Quando eu estava lá fazendo esse tipo de coisa toda, né, eu realmente me realizei enquanto radialista, porque na rádio eu pude fazer tudo. Eu fiquei de agosto até outubro do outro ano. Foi 1 ano e pouco que eu passei. Eu fiquei até surgir um estágio na Transamérica. Tu saísse, eu continuei ainda, uns meses. Isso foi 2000, né? Foi 2000 e 2000. Eu só lembro de uma interferência uma vez, que estava eu e Sócrates nesse dia no Dia em Revista. Chegou um recado da reitoria, do vice-reitor da época, que era proibido, foi de uma greve que teve. A gente não podia falar. Aí a gente tinha lido o comunicado, tá ligado? Quando terminamos de ler, Flávio bateu lá no vidro lá do aquário. E o bilhetezinho tava lá, não leiam mais notícias referentes à greve dos professores. Aí eu lembro também que eu não podia falar da greve na rádio, aí não podia falar de política. Aí eu não sei se não sei se uma dessas indicações tinha não falar de Paulo Freire, porque, velho, ninguém falava, né? Eu mesmo nem sabia que Paulo Freire tinha sido um dos fundadores. A minha história com a Rádio AM, ela começa justamente como estudante. Foi o lugar onde eu tive a primeira oportunidade de trabalhar em veículo. Cássio Shoa, comunicador. Isso é muito importante. Eu fiquei de 2008 a 2011. Na coordenação de programação estava Lucivânio Jatobá e na direção da rádio era uma pessoa de fora da universidade. Era um radialista com larga experiência de muito tempo, que era José Bezerra. Estava afastado do departamento de comunicação, que era uma pauta que a gente levantava muito. Inclusive, tem uma história que eu achei por acaso, a Rádio AM, numa placa assim apontando, Rádio Universitária AM. Eu disse, meu Deus do céu, eu fui caminhando e descobri por acaso, porque não se falava da Rádio AM no departamento de comunicação. Quando eu fui estudar sobre a rádio, né, que eu só trabalhava. Carlos Dantas, psicólogo e comunicador. O que era uma rádio pública, o que é uma rádio universitária, o que é uma rádio educativa. Não existia uma especificação. Aí eu vi que a rádio universitária, onde eu trabalhava, ela era universitária porque era da universidade. Mas não era uma rádio educativa, ela não era uma rádio pública, não é uma rádio escola. Ela tinha alunos do curso de radialismo, de jornalismo, inclusive da Universo, da Católica, mas não tinha professor, não tinha quem ensinasse, não tinha um projeto pedagógico, não tinha nada. E aí é muito importante a gente pensar, e você imagina como é importante ter uma rádio escola, porque é um laboratório a céu aberto. Isso é muito importante, porque ali naquele cenário, muitos estudantes trabalhavam em veículos, eram colocados em funções menores e não tinham oportunidade de atuar em tudo. E a rádio universitária proporcionava isso. Então, virou uma grande escola ali de formar muita gente nesse sentido. Eu sempre me questionei essa separação, né, da rádio universitária, dos cursos de comunicação daqui da universidade. O que eu queria fazer, eu não conseguia, porque ou não tinha condições, ou não tinha apoio nenhum. Às vezes a gente passava 40 dias fora do ar,
porque queimava a válvula e não tinha dinheiro para comprar a válvula. Então a rádio ficou no ar até 2011, quando a gente teve um problema com as válvulas. Sérgio Farias, técnico em eletrotécnica. Os equipamentos de transmissão hoje são tudo transistorizados e o transmissor da rádio AM era valvulado. E o preço da válvula era mais caro do que um transmissor novo. Log Vermelho, 4 de maio de 2013. O fim da Rádio Universitária AM do Recife, por Clóvis Campelo, no Geleia General. Em abril de 2011, com a desculpa de que seria reformulada, a rádio foi desativada. Entre as promessas feitas pela direção na época, estava a compra e implantação de um novo equipamento digitalizado, a mudança do local de funcionamento para o Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco e a implantação na cidade de Caruaru de uma outra antena que serviria de ponto de retransmissão, jogando o som da rádio para todo o sertão pernambucano. Hoje, 2 anos depois, tudo continua na estaca zero. Além de não ter sido efetuada a reforma prometida no espaço destinado à rádio, o antigo prédio foi desocupado e todo esse material transferido para o centro de convenções de forma precária e nem sempre com o devido cuidado. Nenhum equipamento novo foi comprado e nem mesmo o velho transmissor foi recuperado para que voltasse a funcionar e devolver à comunidade recifense uma rádio com bons serviços prestados. Consta que a UFPE talvez seja a única universidade federal brasileira a disponibilizar na sua estrutura uma rádio AM, uma rádio FM e uma emissora de televisão. Não entendemos, portanto, o porquê de tanto descaso na administração desse patrimônio de todo o povo recifense e pernambucano. Em tese, uma rádio federal e ligada a uma universidade é do povo e ao povo deve servir. E aí, em 2011, a rádio foi desligada por conta de um problema lá no transmissor. Cássio Shoa, comunicador. Em 2012, eu volto para o núcleo, agora como servidor, né, como servidor do núcleo, e aí tive a oportunidade ali de participar ativamente da volta dela, desde a compra do transmissor, que estava muito complicado, muito complexo. E aí a gente foi atrás, então tem toda uma história de ir atrás de fabricantes no Brasil, transmissores AM que já estavam quase sendo descontinuados. E aí a gente conseguiu, naquela época, adquirir um novo transmissor. Aí o transmissor novo foi comprado. Sérgio Farias, técnico em eletrotécnica. Em 2011 ela saiu, em 2012 o transmissor, ou foi 2013, o transmissor foi comprado, 2012, e esse transmissor ficou guardado porque foi comprado sem a instalação. Naquela época a gente estava com um problema muito sério de verba, então o transmissor ficou guardado esperando verba para reinstalar o transmissor novo. Foi em 2013, acho que 2013 para 2014. Aí foi quando chegou o diretor novo aqui no núcleo, o professor Zé Mário. Eu tenho uma ligação muito grande com a Rádio Paulo Freire por vários motivos. José Mário Austrégésilo, comunicador. Certa vez fui convidado por Hugo Martins, esse grande nome do radialismo pernambucano, para fazer um programa na rádio, naquela época, a rádio da Universidade Federal de Pernambuco, a Rádio AM. Então lá eu fiz uma formação muito boa e depois vim para cá. E o destino quis que ao longo dos anos eu fosse guindado pela segunda vez a diretor do Núcleo de Televisão e Rádio. No ano de 2015 a 2019, nós encontramos a Rádio Paulo Freire completamente abandonada. Completamente, fora do ar já há bastante tempo. E somente a torre no meio de um capim bem alto. Então começamos a tomar as providências. Vamos colocar no ar. Então foi feita uma força-tarefa, né? Aí conseguimos uma verba pequena para comprar cabos, conectores e conseguimos colocar o transmissor no ar em 2016. Ela volta em caráter experimental, espelhando a programação da FM. Já foi uma batalha, inclusive, colocar o transmissor para funcionar. Não tinha nem lugar para instalar o transmissor, porque a própria sede da rádio universitária AM hoje ainda é ocupada por um setor lá. No local onde era o estúdio da rádio estava sendo um depósito de material de limpeza, essas coisas, e a outra parte do prédio estava sendo
ocupado o pessoal do NAT. Aí foi feita uma negociação, aí conseguimos fazer o estúdio com o que tinha, né? E conseguimos colocar a rádio no ar. Então, nós colocamos no ar em 2016. Em 2018, a gente concluiu essa parte do estúdio e ficou 2018 trabalhando espelhando o sinal da FM. Então foi quando surgiu o grupo de professoras que fizeram a proposta de tornar a rádio uma rádio escola, ligada diretamente ao Departamento de Comunicação Social e com uma certa autonomia. Eu penso que o pontapé para todo esse projeto da Rádio Paulo Freire foi dado pela criação do programa Fora da Curva. Ivana Fechini, jornalista. O programa foi concebido em 2016, no contexto das ocupações estudantis como resistência à chamada PEC da morte, o PEC do teto de gastos, que reduzia drasticamente os investimentos para educação e saúde. O programa Fora da Curva teve uma grande repercussão desde que entrou no ar em 13 de fevereiro de 2017. Com a repercussão do Fora da Curva, houve o fortalecimento de um grupo de professores que se articulou em torno dessa iniciativa. E em 2018, esse mesmo grupo propõe a criação de um grupo de trabalho para a reconfiguração da universitária AM 820, que estava apenas espelhando a programação da universitária FM, e a proposta era a reconfiguração dessa rádio como uma rádio escola. E aí, todo esse processo, ter a oportunidade de também trabalhar nesse processo da volta, logo em seguida, aqui já na FM, como gerente de produção, participar do GT, da volta, e que no GT voltou-se muito esse debate sobre a função da Rádio AM como rádio escola, né? Ressaltar essa função, a ideia de nomear ela em homenagem ao fundador, que foi uma ideia que surgiu justamente nesse GT, é fundamental. Hoje, que se discute em comunicação, o rádio ele vivo em diversos formatos, mas ainda a sua característica ali viva, eu acho que é o futuro, por aí, reforçar esse caráter de rádio escola, enfrentando os desafios agora da comunicação, como ela vai se moldando nesse novo contexto, né? Eu acho que é o que aponta para frente aí. Você está ouvindo os 60 anos da Rádio Paulo Freire, episódio 5, da Rádio Universidade, a Rádio Paulo Freire. Voltamos a apresentar os 60 anos da Rádio Paulo Freire, episódio 5, da Rádio Universidade, a Rádio Paulo Freire. UFPE, 20 de novembro de 2018. Rádio Universitária AM ganha o nome de Paulo Freire. A Rádio Universitária Paulo Freire é a nova denominação da Universitária AM, que faz parte do núcleo de televisão e rádios universitárias da UFPE. Com um novo nome e agora sob a gestão do Departamento de Comunicação Social, a emissora vai funcionar como rádio escola, balizada pelas ideias do seu fundador, Paulo Freire, patrono da educação brasileira. A proposta da rádio será apresentada ao público na quinta, 22 de novembro de 2018, às 11 horas, no programa especial de lançamento da Rádio Paulo Freire, e na segunda semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFPE, na sessão comemorativa dos 50 anos da Pedagogia do Oprimido, principal obra de Paulo Freire. O estúdio da Rádio Universitária Paulo Freire, em fase de conclusão, está situado em uma unidade anexa à reitoria da UFPE, na mesma área onde ficam também seu transmissor e antena. A rádio veiculará programas e conteúdos produzidos pela comunidade acadêmica, por outras emissoras universitárias e pela sociedade civil por meio de chamadas públicas que serão lançadas no começo do ano de 2019. A nova programação da Rádio Universitária Paulo Freire está prevista para entrar no ar no primeiro quadrimestre deste mesmo ano. A mudança do nome da emissora, que marca a sua nova fase, justifica-se não apenas pela homenagem ao seu fundador, mas também pela influência do pensamento paulo freiriano na concepção da rádio escola. Esta orientação é evidenciada pelo slogan Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
A nova caracterização e modo de funcionamento são o resultado de uma proposta elaborada pelo grupo de trabalho, composto por representantes do Departamento de Comunicação Social, Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Depois de realizar reuniões regulares entre junho e novembro de 2017, o grupo de trabalho promoveu uma escuta pública no dia 23 de novembro do mesmo ano, depois da qual foi finalizada a nova caracterização da rádio. A identidade visual e as peças promocionais da Rádio Universitária Paulo Freire foram elaboradas por estudantes dos cursos do Departamento de Comunicação Social, com orientação dos professores e apoio técnico do Laboratório de Imagens. Boa tarde, ouvinte das rádios universitárias AM e FM. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Para você que começou agora a nos acompanhar, esta é a segunda hora da edição especial do Fora da Curva, que marca o lançamento da Rádio Universitária Paulo Freire. Então, nós recebemos aqui a visita ilustre da nossa pró-reitora de Extensão e Cultura, Maria Cristina de Medeiros Nunes. Cristina, eu queria que você começasse então falando da importância da Rádio Paulo Freire. Olha, a rádio para nós é uma alegria. Hoje ela se reinaugura também quando a TV também comemora seus 50 anos. A rádio vem para completar esse sistema de comunicação que Paulo Freire tanto aplicou nas suas práticas pedagógicas. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, durante a campanha declarou que iria, abre aspas, entrar com lança-chamas no MEC e tirar Paulo Freire lá de dentro, fecha aspas. Aí a gente pode perguntar, Targélia, por que Paulo Freire incomoda tanto esse futuro presidente? Eu me pergunto por que Paulo Freire assusta tanto. Porque liberdade é poder. Eu que atravessei toda a ditadura, vendo amigos sendo mortos, torturados, presos, exilados. Me lembro de tempos, eu estava comentando ontem, em que você podia ser preso pelo simples fato de ter na sua mochila o Pedagogia do Oprimido. No fim da década de 60, eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco para fazer pedagogia. Letícia Hammer Barbosa, doutora em Educação Popular. E o nome de Paulo Freire a gente não podia citar. Paulo Freire era uma pessoa interditada. Era perigoso dizer o nome de Paulo Freire. Eliette Santiago, doutora em Ciências da Educação. Fui aluna de Maria José Baltar, fui aluna de Astrogilda, fui aluna de Paulo Rosas. Eu nunca ouvi falar o nome de Paulo Freire na universidade. Não foi só na ditadura que ele ficou imerso, não. Eu era professora da UPE em 90 e uma vez o coordenador me chamou e me pediu para que eu não falasse nisso. Já era 90 e ainda existe espaços que, se eu falar, eu sou comunista. Fui conhecer Paulo Freire na volta do exílio. Então, lá na PUC, fui aluna de Paulo Freire durante todos os semestres que lá passei. Conheci Paulo Freire através dos livros e depois, pessoalmente, a partir da PUC São Paulo. E quando Paulo Freire se despediu, eu transformei essa amizade e essa responsabilidade no trabalho de divulgar e praticar os princípios freirianos. Eu costumo dizer, medo e temor é o que eles querem que a gente tenha. Isso. A nossa força está não em cada uma das instituições que a gente cria, sejam elas públicas ou de movimentos populares, mas está nas teias e redes que nós criamos e que nos unem. Quando as pessoas comentam as intenções do governo que aí vai entrar de apagar Paulo Freire, eu digo, olha, eu não me preocupo absolutamente com isso. Tomara que apague, porque quando ele se reacender, ninguém mais vai lembrar o nome do ministro da Educação que fez isso. Aliás, quando a gente não lembra de quase ninguém. Não é? E Paulo vai ressurgir, talvez, mais aceso do que nunca. O conhecimento que navega nas ondas do rádio. Após quase uma década fora do ar, a Rádio Universitária 820 AM volta à vida. Renasce inspirada em Paulo Freire. Reestruturada para a complementação do aprendizado em sala de aula, a emissora desenvolve atividades práticas interdisciplinares, contemplando a formação de alunos de comunicação social.
poder trazer essa comunicação pública, poder a gente quebrar essa parede forte, grande da universidade e poder atingir pessoas que não estão ali dentro, que não tiveram oportunidade de chegar ali, já ganhou, você já venceu na comunicação. A preocupação de Paulo Freire e a equipe estava nos processos formativos. Então, quando a gente olha a rádio hoje como uma rádio escola, a gente está trabalhando numa perspectiva freiriana de formação permanente. Uma rádio dialógica, uma rádio participativa, uma rádio que faz o exercício da escuta e uma rádio que sai de dentro da universidade e vai para o lado de fora, para que o lado de fora esteja dentro da universidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Rádio Universitária Paulo Freire. Eu estou aqui com a coordenadora da rádio, a professora Paula Reis. Como é que está sendo essa experiência? Olha, nós estamos fazendo diariamente, né, de segunda a sexta ao meio-dia, pequenas transmissões com a participação dos alunos bolsistas, né, e com a participação e coordenação da coordenadora operacional, Catarina Poloni. Então, todos os dias tem músicas, alguns programas que os próprios alunos fizeram em disciplinas passadas. Então, já está sendo um aprendizado muito grande só com essa horinha diária que a gente está fazendo essa transmissão experimental. Com certeza, professora, é uma rádio escola, como a senhora começou a adiantar aí, e também de comunicação pública. Qual a importância dessas características para os estudantes e para a população? É um espaço de ensino-aprendizagem, porque os cursos de comunicação, que são rádio, TV, internet, publicidade, jornalismo, cinema, o curso de mídias digitais de Caruaru, são cursos que produzem conteúdos e, portanto, podem produzir programas, interprogramas, campanhas educativas para a Rádio Paulo Freire. E a questão da comunicação pública, como é que a senhora encara a importância? Olha, como comunicação pública, a rádio vai abrir espaço para os programas que queiram discutir problemas da sociedade que não tem espaço na mídia corporativa. Desmistificar aquela ideia de que a mídia é algo tão distante, né? A mídia nós que fazemos, por isso que o slogan da Rádio Paulo Freire é a rádio que fazemos juntos. A rádio que fazemos juntos é uma rádio que está a serviço da democratização. Eliette Santiago, doutora em Ciências da Educação. Ou seja, é uma rádio que se quer democrática, é uma rádio que se quer falar e ouvir. Então, diria que orientar a programação de uma rádio na perspectiva freiriana, ela tem que ter uma programação que atinja a diversidade de públicos. A paulofreirianização consistiria em guardar um pequeno espaço da programação mediática nacional para alguma coisa menos medíocre. Luiz Costa Lima, crítico literário. Fazer uma parcela desse público ganhar em informação concreta. Concreta, correta e não simplesmente ideologizada. Tem que encontrar programação para todos os segmentos, desde as pessoas que estão no processo de alfabetização das letras, as pessoas que estão em processo de alfabetização das tecnologias. Agora deve estar entrando no ar a primeira transmissão oficial com a fala do reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Anísio Brasileiro, né? Então é isso e no mais uma ótima semana para todas e todos. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e da Paulo Freire 820 AM. Começa agora o programa especial de inauguração da nossa rádio escola. Eu sou Roberto Peixoto, estudante de jornalismo da UFPE, e convido você a ficar com a gente nessa próxima hora, em que vamos receber convidados especiais. No estúdio comigo está a professora e coordenadora geral da Rádio Paulo Freire, Paula Reis. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma das questões mais revolucionárias do pensamento freiriano. Ela está relacionada aos saberes
do dia a dia. É a identificação e a valorização da cultura e dos saberes das classes populares. É a aposta em um conhecimento que se constrói junto, a partir de mecanismos de participação e reconhecimento do outro. E é esta orientação que é o tema da nossa rádio, Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Por isso eu queria saber primeiramente do reitor, Anísio, qual a importância da Rádio Paulo Freire para a universidade e a nossa sociedade nesse contexto. Olha, a inauguração da Rádio Paulo Freire hoje, ela representa talvez o mais significativo presente que os 73 anos da UFPE, comemorados a semana passada, os 192 anos da Faculdade de Direito, os 13 anos da interiorização no campus de Caruaru e Vitória. Portanto, é o presente formidável que nós recebemos todos, porque inaugurar a Rádio Paulo Freire significa celebrar, não é, aquele que é o patrono da educação brasileira, mas sobretudo as suas pesquisas, a sua visão de construção de cidadanias, de colocar a população como atores sociais fundamentais e a prioridade a ser dada à educação pública. Eu destacaria 3 coisas na epistemologia de Paulo Freire. Primeiro, o diálogo, depois a consciência de si, em terceiro lugar, a consciência do meio circundante. Eu fico muito feliz com este batismo dessa rádio de estudantes, rádio laboratório, com o nome de Paulo Freire. Eu vivia no Recife, participava do grupo que fez a primeira rádio aqui. Zé Laureno de Mello foi o primeiro diretor, trabalhava junto com Paulo Freire no setor de cultura da universidade. Luiz Costa Lima também fez parte. Era o meu grupo. E a senhora também foi aluna de Paulo Freire? Fui aluna, aos 18 anos de idade, fui aluna de Paulo Freire, aluna de português e aluna de teoria da educação. Eu estudava direito e ele, numa conversa que marcou comigo uma vez, me mostrou que o que eu tinha tido não era educação, era repressão. E que a educação poderia ser uma forma de nos tornarmos conscientes da nossa função no mundo. O ano era o de 1963, quando o educador Paulo Freire inaugurou na UFPE a Rádio Universidade. Mais de 50 anos depois, tecnologia e programação mudaram radicalmente, mas a filosofia de trabalho se mantém: atuar como rádio-escola e cultivar o diálogo com os diversos segmentos sociais. Agora, em caráter definitivo, chega aos ouvintes a produção de estudantes de comunicação, de alunos bolsistas e voluntários e também de parceiros selecionados por meio de edital público. Acho que a primeira ousadia, né, desta universidade nossa, no tempo de hoje, foi homenagear Paulo Freire, dando o seu nome à rádio. Eu acho que houve uma ousadia política das maiores, porque não foi no momento de calma, foi no momento de perseguição a Paulo Freire. E o nosso reitor à época, Anísio Brasileiro, assumiu, junto com a equipe propositora, que foram vocês, né? E também, né, olha para trás, pedindo desculpas também pelo que deve e deveu a Paulo Freire, né? E quem diria que depois de quase 20 anos e de uma trajetória profissional que me afastou da comunicação, eu voltaria a atuar na Rádio Universitária AM, agora como servidora concursada. E quem diria que eu faria parte do grupo que trouxe de volta a rádio e que eu estaria contando esta história hoje? E quem diria que tantas coincidências fossem encontradas ao longo da pesquisa? Vários personagens da história da rádio, de certa maneira, fazem parte da minha vida. O reitor João Alfredo, que criou o Serviço de Extensão Cultural, deu nome à escola onde eu estudei. Pelópedas da Silveira, prefeito do Recife na época do surgimento da rádio, é pai de Thales Silveira, que foi meu professor no conservatório. Jomar Muniz de Brito e Maria de Jesus Bacarelli também estão envolvidos com cinema, assim como eu. Coincidência também ter estudado no Centro de Artes e Comunicação da UFPE, que surgiu da Escola de Belas Artes do Recife, onde o reitor João Alfredo e Paulo Freire ensinaram. O mais impressionante é que em 2020, assim como nos anos 60, a UFPE e a Rádio Paulo Freire se juntaram com um monte de gente
numa campanha de letramento midiático e combate à Covid-19, uma ação bem parecida com aquela da primeira equipe de Paulo Freire, que esteve empenhada em espalhar o projeto de uma universidade popular através da campanha de alfabetização ou de letramento. Enquanto isso, na bodega de seu Mané, os cuidados com o aumento dos casos da Covid. Bom dia, seu Mané. Me veja, por favor, um frasco desse desodorante Tarde Aerosol. Bom dia, meu amigo Chico. E tu tais indo pra onde todo aprumado desse jeito? Eu não tô indo ali, homem. Dá uma voltinha. Chico, tu cuida em ficar em casa, homem. Tu não tá vendo o que tá acontecendo na rua, não? Um mundo de gente morrendo com a tarde da Covid e tu querendo vadiar. Toma vergonha nessa tua cara. É pro quê, seu Mané? A turma marcou de se encontrar lá na barbearia do Joca, não sabe? Como sempre, tinha que ter a barbearia do Joca no meio. Olha, presta atenção. O Brasil já passou dos 300 mil mortos pela Covid, homem. E se tu não reparasse ainda, deixa eu te dizer, a maioria das pessoas que estão internadas hoje nos hospitais são jovens e adultos. Sem contar nos vários casos de criança contaminada, tudo internada nos hospitais. Homem, pensando bem, eu vou indo embora pra casa mesmo. É o melhor que tu faz, Chico. Vai-te embora pra casa. Nada de estar fazendo festa nem com amigos e nem com a família. Só saia de casa se for realmente necessário. E assim mesmo usando a máscara e higienizando as mãos com álcool em gel ou água e sabão. A coisa tá mais do que nunca muito séria. Verdade, seu Mané. O povo tem que se cuidar mais. Pois é, meu amigo Chico. Ou se cuida, ou muito mais gente vai morrer com a tarde da Covid. E tem mais uma coisa, homem. O sistema de saúde já não tá mais aguentando. É bem capaz de tu adoecer e não ter nenhum leito no hospital pra tu se internar. Mas vem cá, deixa eu ver se esse desodorante que o senhor me vendeu é bom mesmo. Ah, olha. Até que é bonzinho, tem um cheirinho de flor. Eita, mas tu acha mesmo que eu ia botar o que não presta pra vender aqui na bodega? De ruim aqui, só os clientes que não me pagam. Homem, foi muito bom o senhor tocar nesse assunto. Eu tenho uma reclamação pra fazer o senhor. Eita, que só me fartava essa. Vá, diga logo o que foi. Como é essa, mano? Que o senhor faz um negócio desse comigo? Logo eu, que sou fiel no pagamento da caderneta aqui na bodega. Chico, não venha com essa conversa não, que tu só me paga de 3 em 3 meses. E assim mesmo, precisa eu estar no pé cobrando. Homem, deixa esse detalhe pra lá. Mas diga logo, Valme, o que foi? Ontem eu vim comprar aqui na bodega e o senhor me deu o troco fartando R$2. Muito engraçado, né, seu Chico? Ontem tu viesse, eu te dei R$2 a mais no troco. E por que é que tu só veio reclamar agora que o troco fartou? É porque errar uma vezinha a gente até deixa passar, seu mané. Mas 2 vezes, aí já é demais, né? Uma ação da Rádio Universitária Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Olá, sou Guis Cabreira, faço parte da Rádio Comunitária Aconchego, uma rádio que fica localizada na zona este do Recife. Desde o espaço da Rádio Comunitária, a gente contribuiu durante a pandemia com a articulação da Paulo Freire. Por exemplo, a gente criou uma lista de e-mails de rádios comunitárias, públicas, educativas, universitárias, para a circulação desses conteúdos que foram produzidos no começo da pandemia. E a gente contribuiu com o projeto Especial Coronavírus, Rádio Paulo Freire. Então a gente conseguiu, a partir desse vínculo entre Paulo Freire e Aconchego, conseguimos montar o streaming, o ponto de streaming da Paulo Freire, que está em um streaming fornecido pela o Rizoma de Rádios Livres. E acho que é isso, sim. Atualmente a gente continua contribuindo na articulação, na divulgação dos conteúdos, na lista de transmissão também, do Mande no Zap, da Paulo Freire. E acho que é isso. Deixar um grande abraço para o pessoal, para toda a equipe da Rádio Paulo Freire. Parabéns pelos 60 anos. Continuemos construindo histórias juntas e juntos. Abraços. A Rádio Paulo Freire sempre foi uma parceria do coletivo Força Tururu. Foram as produções da rádio que utilizamos circulando por todo o Tururu durante a pandemia para alertar sobre as maneiras de se prevenir e enfrentarmos as fake news que assolavam na época. Sempre também professores e estudantes da universidade, de forma geral, enxergou o trabalho do coletivo Força Tururu como potencial para desenvolver ações importantes no campo da comunicação.
ecoando vozes nas comunidades. Por isso somos gratos a essa parceria. E a tendência é sempre se fortalecer, consolidar, para que mais gente possa ouvir e possa se ligar na mensagem de luta, esperança e participação coletiva. Olá, pessoal. Eu sou Érica Formiga, sou enfermeira e sou comunicadora popular aqui da Rádio Literária Carrapato. E estou passando por aqui para agradecer essa grande parceria ao longo de mais de 2 anos e meio, quase 3 anos, né, da Rádio Paulo Freire, que vem também contribuindo e fazendo esses entrelaços entre o Pernambuco e aqui no Ceará, ampliando cada vez mais as informações de uma forma correta, pautada na ética, no respeito, trazendo como foco uma comunicação mais inclusiva, participativa, que é a comunicação popular. Então, quero parabenizar e agradecer a todos que compõem a Rádio Paulo Freire por essa parceria, né? E parabenizar por esse trabalho. E quer dizer que a gente cada vez mais quer fortalecer, né, esse elo da Rádio Literária Carrapato junto com a Rádio Paulo Freire. Eu acho que é possível a gente fazer uma correlação entre os momentos de criação da Rádio Universidade e da Rádio Paulo Freire. Ivana Fechini, jornalista. Em 63, o Brasil vivia um período pré-golpe militar. Em 2018, quando nós criamos e reconfiguramos a partir de um grupo de trabalho o projeto da Rádio Paulo Freire como rádio escola, nós vivíamos o período de emergência de uma extrema-direita radical no Brasil, que culminou com a eleição de Jair Bolsonaro. Acho que é possível também fazer uma correlação entre as propostas da antiga Rádio Universidade, que se tornou Rádio Paulo Freire, não por acaso, né? Nós temos uma emissora de rádio que não pensa apenas uma produção radiofônica, mas pensa uma produção radiofônica como parte de uma prática pedagógica, que tem a ambição de fomentar o pensamento crítico em relação à própria realidade brasileira. O que caracteriza a Rádio Paulo Freire como uma rádio escola? Ivana Fechini, jornalista. Essa sua preocupação, sobretudo com a formação. Nós não somos apenas um equipamento de produção de conteúdos midiáticos. Nós somos um lugar de formação de estudantes, de formação de futuros comunicadores. 60 anos depois, a gente vê que os desafios permanecem os mesmos. E o sonho de Paulo Freire continua sendo sonhado. Por isso que essa rádio leva tão justamente o nome dele. Este episódio é dedicado a todos os alunos, professores e todos aqueles que fazem a Rádio Paulo Freire funcionar. Este radiodocumentário tem roteiro, edição e locução de Catarina Polônio. As locuções das notícias foram feitas por Clóvis Manfrini. Neste episódio, contamos com os depoimentos de Carlos Dantas, Clóvis Manfrini, Cássio Shoa, Dimas Veras, Eliette Santiago, José Batista, Luiz Costa Lima, Hugo Martins, Zé Mário Ostregésilo, Maria de Jesus Bacarelli, Sérgio Farias, Ivana Fechini, Gustavo Cabreira, André Fidelis e Érica Formiga. Utilizamos trechos da entrevista com Targélia, Cristina Nunes e Carlos Rodrigues Brandão no programa Fora da Curva. Foram usados trechos do programa Opinião Pernambuco, com a apresentação de Estela Mari Saldanha e participação de Letícia Ramer Barbosa. Trecho do Papo Nascom com Alisa Brito e Paula Reis. Trecho do TVU no Campus com Maíra Cavalcante e João Lucas França. Trecho do Agenda Pública com Keto Ligóis. Trecho do programa de inauguração da Rádio Paulo Freire com Roberto Peixoto, Anísio Brasileiro e Ana May. Também usamos o spot da Bodega de Seu Mané, produzido por Will Teixeira. Este radiodocumentário faz parte de uma ação maior em comemoração aos 60 anos da Rádio Universidade, emissora AM da UFPE, e que hoje se chama Rádio Paulo Freire. Além de mim, Catarina Polônio, fazem parte desta ação Ivana Fechini, Paula Reis, Igor Cabral, Ana Veloso, Roberta Lira, Gustavo Cabreira, William Araújo, Kennedy Lacerda, Rafael Vieira, Isabel Baé, Gisele Ramos, Érica Simônia, Cátedra Paulo Freire da UFPE, Laboratório de Imagem e Som do Departamento de Comunicação, Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias e Superintendência de Comunicação da UFPE. As músicas usadas foram Nitroglicerina de Fábio Humanoides e Juan de DJ Dolores e Aparelhagem.